Olá, um querido internauta fez uma pergunta muito interessante com base em Hebreus 10, 12 a 14. Se Jesus Cristo morreu na cruz por nós e pagou pelo preço dos nossos pecados, qual é a necessidade de Deus julgar-nos? É uma pergunta importante e é sobre este tópico que eu tratarei com você agora. Hebreus 10, 12 a 14 diz o seguinte: Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como um único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. A pergunta do nosso internauta com base em Hebreus 10, 12 a 14 é a seguinte: se Cristo ofereceu um sacrifício perfeito por nós, se Jesus Cristo já nos perdoou, por que precisamos ser julgados? Antes de responder mais diretamente a essa pergunta, eu devo mostrar para você que apesar do julgamento, apesar do sacrifício de Cristo ser completo e perfeito, a necessidade de um juízo continua. O que a Bíblia diz a respeito? Vou ler 2 versículos. O primeiro deles, Romanos 14, verso 12, diz assim: Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Em outras traduções, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então veja, quando Paulo usa o nós, ele está incluindo os cristãos. Os cristãos também terão de dar contas a Deus, apesar da perfeição do sacrifício de Cristo. Por quê? Espera mais um pouquinho que eu já respondo. Outro texto importante para avaliarmos é 1 Pedro 4,17, que diz: Pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus? Veja, aqui fala que o julgamento começa pela casa de Deus, ou seja, pelos filhos de Deus, e depois vai para aqueles que não são filhos de Deus, os ímpios. Então, a Bíblia é clara em mostrar o quê? Apesar do perfeito sacrifício de Cristo, ainda há um juízo para os filhos de Deus. Então, isso é inegável à luz da Bíblia. Agora, por quê? Aqui entra um ponto. O propósito do juízo para os filhos de Deus é outro. Nada tem a ver com o tipo de juízo sobre os ímpios. Precisamos entender que, à luz da Bíblia, o juízo tem 3 fases. A primeira apenas, que é uma fase muito boa, se aplica aos filhos de Deus. As outras 2, que são fases terríveis, se aplicam aos ímpios. Então, quando você entender isso, você vai perceber que a suficiência e a eficácia do sacrifício de Cristo em nada afeta a doutrina do juízo. A primeira fase do juízo, que é uma fase boa para os filhos de Deus, é mencionada em Daniel capítulo 7. E você vai ver que não afeta em nada a compreensão da salvação pela fé em Cristo e a suficiência do sacrifício de Cristo. Em Daniel capítulo 7, mostra o resultado desta primeira fase do juízo. Daniel 7, 26 e 27. Veja que esta primeira fase é uma fase excelente. O cristão não precisa temer. Contudo, o tribunal o julgará. Quem? O poder representado pelo chifre pequeno. Roma papal aqui nesse contexto. O tribunal o julgará e todo o seu poder será tirado completamente e será completamente destruído. Então serão dados ao povo do Altíssimo, ao povo santo do Altíssimo, a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre, todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Olha o resultado do juízo pré-advento.
da primeira fase do juízo? O poder representado pelo chifre pequeno é condenado e o reino eterno é dado para os santos. Isso ocorre porque o propósito do juízo da primeira fase é vindicação, não é condenação. Aqui está a diferença. Em Daniel 7, 9 e 10, você percebe que começa o tribunal divino, abrem-se os livros para que as pessoas sejam julgadas de acordo com os registros celestiais, e você percebe que ao redor do trono de Deus estão milhões de anjos. Veja, Deus é onisciente, mas os anjos não são. Nesse juízo pré-advento, nessa primeira fase, o que Deus faz? Deus vindica o caráter dele, de Deus, e o caráter dos justos. Deus mostra para os anjos quem realmente é de Deus e quem não é. Você e eu não precisamos temer o juízo, porque o resultado dessa primeira fase, que é vindicação, é condenar o chifre pequeno e dar o reino eterno para os justos. E esta fase é fundamental, porque o conflito cósmico, ele afetou inclusive os anjos. Em que sentido? Eles tiveram dúvidas. Uma coisa é você estar me assistindo agora por esse vídeo e dizer assim: nossa, o Leandro, por explicar a Bíblia, por ser um cristão, ele está salvo em Cristo. Agora, outra coisa é o que se passa no coração do Leandro. Deus precisa dar segurança para o universo de que quem realmente está no céu é porque quer estar, é porque realmente aceitou a Cristo. Então essa primeira fase do juízo, que é vindicação, é para Deus mostrar para o universo: ó, este realmente é meu filho, este realmente me aceitou. Entendeu? E o resultado desse juízo, dessa primeira fase, é o reino eterno dado aos santos. Então você não precisa temer o juízo. O juízo, na primeira fase, é para vindicar a Deus a forma como ele lida com o pecado e para vindicar o caráter dos justos. Agora, a segunda fase do juízo, que ocorrerá no milênio, de acordo com Apocalipse 24 a 6 e 1 Coríntios 6, 2 e 3, e como consequência a terceira fase, que é depois do milênio, que é o castigo no lago de fogo e depois a destruição dos ímpios, essas duas fases não se aplicam a nós. Então, o sacrifício de Cristo é suficiente para nos livrar das duas fases terríveis do juízo, que é a fase durante o milênio e a execução final. Agora, o sacrifício de Cristo torna necessária a primeira fase do juízo, porque Cristo pagou pelos nossos pecados, nós não precisamos temer. Só que tem um detalhe: Cristo também precisa mostrar para os anjos que a cruz foi eficaz na nossa vida. E como que ele faz isso? Realizando uma investigação, um juízo pré-advento, para que quando ele voltar e ressuscitar os justos, os anjos possam ter certeza de que aqueles que serão ressuscitados realmente são justos. Porque só Deus conhece o coração, os anjos não conhecem. Então, se você tiver uma compreensão mais ampla do juízo, você perceberá que a doutrina adventista do juízo pré-advento não contradiz em nada a eficácia e a suficiência do sacrifício de Cristo. Portanto, se você ouviu falar que a doutrina do juízo pré-advento mina a eficácia do sacrifício de Cristo, eu lhe garanto, quem explicou isso não soube o que estava dizendo. E por isso eu lhe convido, conheça obras adventistas, como por exemplo, esta que nós estamos lhe mostrando. Este pequeno livro de Clifford Goldstein, que fala de 1844, ele mostra toda a base bíblica para a doutrina do juízo pré-advento, sem usar Ellen White, só usando a Bíblia, para refutar um outro argumento de críticos, que os adventistas creem no que creem por causa de Ellen White. Isso não existe. Tá bom? Então eu espero que esse vídeo lhe esclareça. Se você, meu irmão evangélico, meu irmão católico, não concordar com a doutrina do juízo pré-advento, que pelo menos você tenha em mente que não é uma doutrina herética. Ela não compromete a certeza da salvação em Cristo. Só amplia o juízo, mostrando que há fases distintas. Para o justo, o propósito é só vindicação, e para o ímpio é condenação. E, portanto, nós adventistas cremos em João 5:24.
que diz que quem aceitou a Jesus não entra em juízo, ou seja, não entra no juízo condenatório, mas passou da morte para a vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, muito obrigado por você fazer parte do meu canal. Espero que você, se não se inscreveu ainda, se inscreva para receber as notificações, ser informado do conteúdo. Espero que você também compartilhe com as pessoas para que nós possamos juntos levar a Bíblia e os ensinamentos bíblicos para muito mais pessoas. Fique com Deus e até um próximo encontro. Você já pensou em estudar a Bíblia em qualquer lugar? Pois eu adotei uma metodologia, a metodologia do audiolivro, para que você possa ter respostas a 27 perguntas complexas, porém eu apresento-as de maneira simplificada. Com simplificada não quero dizer sem conteúdo, é com muito conteúdo, porém de forma fácil de entender. Então você pode ter este material, se for do seu interesse, estudar mais profundamente a Bíblia em qualquer lugar onde você esteja, não é? Para aproveitar bem o tempo. E você pode ver meu audiolivro aqui. E também eu recomendo que você veja esses vídeos aqui para que você possa se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia, tá bom? Que Deus guarde a você, que Deus ilumine o seu estudo da Bíblia, que ao ouvir ainda mais da palavra de Deus, a sua fé nele aumente significativamente. Que Deus te abençoe.